Está começando mais uma entrevista da série com os vereadores eleitos no último pleito de 6 de outubro de 2024 para o quadriênio 2025-2028. E hoje vamos conversar com o advogado Lázaro Luciano de Franco Lima e Souza, ou simplesmente Luciano Lima, do Progressistas, que foi eleito com 1.991 votos. Aos 50 anos, ele vai iniciar seu primeiro mandato parlamentar a partir do dia 1º de janeiro de 2025. Vereador eleito Luciano Lima, muito obrigado por sua presença. Parabéns pela eleição. Obrigado pelas saudações, Francisco. Obrigado a toda a equipe técnica que nos acompanha nesse momento aqui no prédio, do Palácio do Povo, E é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelas suas felicitações. Prazer é todo nosso. Então vamos começar essa nossa conversa perguntando ao senhor se tem uma explicação assim para essa grande quantidade de votos, essa eleição que o senhor conquistou, o senhor que foi candidato a deputado estadual, deputado federal, prefeito, E uma vez para vereador. Teve muitos votos também, mas não foi eleito, porque naquela época também tinha muito mais candidatos do que hoje. Como é que o senhor explica essa vitória nessas eleições de 2024? Olha, Francisco, e também a todos que nos assistem nesse momento, é importante salientar tudo isso que você trouxe à tona, A nossa caminhada político-partidária, ela começou em 2014, propriamente dito, quando eu fui candidato a deputado em 2014, porém a chapa que eu compunha, ela foi dissolvida por ato, assim, de alguém que estava lá no meio e acabou que a chapa não vingou. E aí, em 2016, a gente continuou firme nesta corrida, Como candidato a vereador naquele momento e com muita até vergonha, inibição de sair para a rua, inclusive. Nós juntamos, fizemos parte de um grupo, uma coligação, inclusive, naquela época, com bons nomes, inclusive a nossa coligação elegeram 3 vereadores, que foi a Cátia, o Carvalhinho e o Carapô, aquela época, que eu tive cerca de 930 votos. Aí não fui eleito e continuamos trabalhando como advogado, prestando serviços à nossa comunidade de uma forma ou de outra, seja um assessoramento jurídico, seja um trabalho realmente executado perante o fórum, perante alguns órgãos que requer a participação de um causídico, de um advogado. E aí a gente veio construindo. Lembrando, é lógico que eu fui do CFC por muitos anos, onde a gente habilitou muitas pessoas. Foram mais de 50 mil pessoas que passaram pelos cursos do CFC, não só de primeira via, mas também de renovação de CNH. Isso tudo foi me agregando conhecimentos, agregando conhecidos e amigos, enfim. E 2018... não saindo bem da campanha de 2016, apesar de ter participado da eleição de 3 vereadores, em 2018 a gente caminhou como candidato a deputado federal, claro, sem conhecimento nenhum da questão de como funcionava os bastidores, as construções de alianças. Eu ainda sou um aprendiz, mas naquela época eu ainda estava mais aprendiz ainda. E, enfim, fiz parte de um grupo de candidatos a deputado federal, em que, num determinado momento, estava eleito, sim, um candidato da nossa coligação, mas que lá no finalzinho das contas do levantamento do resultado, das eleições de 2018, do nosso grupo, que estava com 31 mil e alguma coisa, foi alcançado por outro candidato, que era o Major Vitor Hugo. Enfim, por pouca coisa, a nossa chapa não fez um deputado federal. Continuando aqui, a gente também tentou, em 2018, com 19 mil votos, aquela época, 19.900, salvo engano é isso. Aqui dentro de Jataí foram cerca de 17.666 votos, naquela época, 2018. Aí não saí vencedor, mas aprendi muito. Aprendi muito e é uma construção que a gente cansa, mas é um cansaço que a gente aprende com ele. 2018. Em 2020, eu tive participação na política majoritária. Eu fui candidato a prefeito em 2020 com o meu vice Kleber Lúcio, da Autoescola Blitz. Tivemos lá cerca de 6 mil votos. Honrado por ter participado desse pleito eleitoral, honrado por ter participado das sabatinas,
das discussões que envolveu toda a nossa sociedade civil organizada e também da população em geral. Daquele momento de 2020, não desistimos da caminhada. Meu pai também sempre me impulsionando, porque a gente, querendo ou não, a gente prestava conta para o pai da gente. A mãe, eu estou cansado, eu não consigo mais, e meu pai sempre, não, você tem que ir. Você começou, você tem que concluir. Mas eu estou cansado, não, você vai. Pega firme, vai. Enfim, o pai teve uma grande participação nessa construção toda, Francisco. 2022, então, saímos candidato a deputado estadual na chapa do Progressistas em Goiás. Tivemos cerca de 7 mil votos, 7 mil e poucos votos. Elegemos 3 deputados estaduais pelo nosso partido, que é a Vivian Naves de Anápolis, o doutor Jamil Calife, da região de Catalão, e também o Alessandro Moreira, da região norte do estado de Goiás. Então, o nosso presidente Alexandre Baldi, presidente atual do Progressistas, ele fez uma construção muito feliz nesta chapa de deputados estaduais, que elevaram 3 estaduais e 2 federais também na chapa que o Alexandre montou, em 2022. E aí acabou que desanimei um pouco mais e meu pai sempre estimulando, incentivando, corroborando tudo para que a gente caminhasse aqui nessas eleições de 2024. Mesmo com pouco recursos, mínimos recursos, a gente caminhou uma hora ou outra desanimado e às vezes assim decepcionado com o quadro político em geral do país. Mas não esmorecemos e continuamos pedindo e chegamos onde estamos. Muito obrigado a todos pelas forças, pelos incentivos. Apesar de algumas pessoas que desestimulavam a gente seguiu firme e forte, pensando no melhor possível para a nossa cidade. E aí eu estava mais preocupado em tentar que o Geneilton conseguisse do que para mim mesmo. Às vezes eles chamavam minha atenção. Pede voto para você. Pede mais voto para você. Enfim, foi assim que a gente chegou até aqui. Tá certo. E o senhor é formado em Direito, é versado na legislação e está na política, como o senhor mesmo disse, desde 2014, né? Então tem muito conhecimento. E tendo esse conhecimento, o que o senhor espera do seu mandato aqui na Câmara Municipal? Eu espero, na medida da possibilidade, porque somos pessoas e como seres humanos que somos, nós somos pessoas aptas a errar. Nós erramos a todo momento, apesar de buscarmos uma perfeição, a gente tem que contribuir de uma forma ou de outra, e é o que eu tenho feito ao longo das minhas atividades, seja num curso de formação de condutores onde estive por muito tempo, seja como advogado, seja como um membro de uma instituição ou outra. Eu sempre procuro doar de mim para quem está no diálogo comigo. Eu procuro contribuir não só de forma exequível, de fazer o serviço, mas também de compartilhar o que eu sei, conhecimentos. Então, às vezes, uma pessoa fica tão satisfeita quando a gente indica ou encaminha de forma sem filtro, falando a verdade, o que deve ser feito, faça isso, faça aquilo outro, para evitar demandas maiores. A pessoa pode ir direto ao ponto sem ficar sendo usado como bola de ping-pong, que infelizmente no poder público existe muito isso. Não é aqui, fala lá, de lá joga para outro, de outro joga para outro. Não, eu gosto da solução. Então eu vou dar de mim o máximo que eu consigo dentro das minhas limitações físicas, das minhas limitações mentais e também das minhas limitações que a lei me vincula. Como vereador, eu sei as atribuições de um vereador. Eu sei exatamente as atribuições previstas na Constituição Federal, no regimento interno desta casa, na lei orgânica do município. Isso tudo a gente tem esse conhecimento teórico. Evidentemente que a prática, às vezes, ela é um pouco mais diferente da teoria, mas a gente não vai largar do nosso arcabouço normativo que nos vincula a todo o nosso país, né, no Estado Democrático de Direito, desta união de 5.570 municípios, e também não podemos largar de lado o nosso princípio bíblico também. Nós temos que ter a sensatez e a honra de caminharmos de acordo com a norma e de caminharmos também fazendo o bem, como está previsto na nossa carta maior, que é a nossa Bíblia Sagrada, né, Francisco?
Tá certo. E o senhor já falou, né, esteve do lado do prefeito eleito Geneilton de Assis nessa campanha, e como o senhor vai manter uma relação com o executivo durante esses próximos 4 anos, de alinhamento total ao prefeito Geneilton? Olha, esse alinhamento é lógico que ele é respaldado e fundamentado em lei, né? A gente apoiará todo tipo de proposta que seja agregadora para a nossa sociedade jataiense. Nós precisamos resgatar Jataí, nós precisamos impulsionar a nossa cidade, jogá-la mais no cenário nacional. Jataí era tido como referência do nosso país, ainda tem como referência a produção de milho e tal, e pujante no setor agrícola, mas nós precisamos de mais, nós não podemos ficar só na história. Jataí já teve conhecida como Princesinha do Sudoeste, ao passo que outra cidade vizinha aqui diz que é a capital do Sudoeste atualmente. Enfim, não falando mal e nem referindo de forma maldosa a qualquer cidade vizinha, que a gente deseja que seja sempre progressista e acelerada. Mas nós temos que colocar Jataí também numa pista de competitividade gigante. Jataí é bem munida de logística, 3 rodovias que cortam nossa cidade, rodovias federais, né? Nós precisamos fazer muita coisa ainda e serei parceiro, sim, pontual do nosso prefeito eleito, Geneilton, e da Flaviane Scopel, com certeza, com a devida independência, porque está previsto na Constituição Federal. Uma das atribuições do vereador é fiscalizar, outra atribuição é formar bons projetos que sejam também agregadores, que agreguem valor para a nossa cidade, para a nossa comunidade, coletivamente falando. Então, tudo que for de bem para o crescimento com responsabilidade da nossa cidade, Abelha, tenha certeza que irei apoiar, sim. Conte comigo para resolver problemas propostos, buscar as devidas soluções junto ao governo do Estado, junto ao governo federal, seja onde for. É inclusive bom lembrar que, como vereador, por pequeno que seja esse início de cargo eletivo, que o primeiro deles e um dos mais difíceis é vereador, mas não é por isso que, sendo o início de tudo, esteja com portas fechadas, não. O vereador ele tem que exigir dos 41 deputados estaduais atenção para o seu município, com os 17 federais que nós temos em Goiás, atenção para o seu município, né? Nós temos uma bancada federal bacana e outra, junto ao governo federal, nós temos também portas abertas. Nós temos que buscar onde está o dinheiro está lá no governo federal. E assim nós vamos fazê-lo com muita sabedoria, muita responsabilidade e respeito às pessoas. Francisco. Tá certo. E qual será o foco, ou os focos do senhor? Áreas de atuação, se há alguma ou algumas de preferência? A gente imagina o seguinte, Francisco, é uma pergunta muito inteligente, porque uma boa parte de vereadores, eles possuem um segmento. O meu segmento é saúde. O meu segmento é transporte. No meu caso, já é um pouco mais abrangente. Eu tenho preparo para tentar contribuir com todos os segmentos que me procurarem. Tudo dentro de uma normalidade, dentro de uma regra, de um arcabouço de legislação ali que vai me amparar para decisões. Que sejam decisões, inclusive, que fomenta o interesse público e coletivo, né? Não deixando de lado aqui, que faz uma referência à sua uma pergunta anterior, o trato com os demais colegas deste parlamento. É muito importante que seja um trato realmente educado, respeitoso e agregador. Nós precisamos unir forças. União de forças transforma a cidade. Isso eu aprendi conversando com o prefeito de Anápolis, Roberto Naves, conversando com lideranças do estado de Goiás, até com o próprio Paulo do Vale, que é prefeito ali de Rio Verde. Agregar valor. Não é concorrentes. São parceiros que têm algum pensamento diferente um do outro, mas dentro do respeito. Vamos agora unir forças para defender essa demanda? Vamos. Aí tudo de bom acontece, Francisco. É assim que eu penso. Verdade. E o senhor citou, né, a influência grande do seu pai, o grande radialista, artista e escritor Nico Miranda, né, recentemente falecido. A influência dele nessa sua inclinação política, né, ou inclinação para a política. Mas o Nico Miranda, a gente se lembra, tinha assim as ideias mais identificadas com a esquerda, né? E o senhor está no Progressistas, o PP,
que é um partido assim com membros num espectro assim de que vai da centro-direita à direita, mas o senhor traz muitas ideias assim baseadas nas ideias do seu pai, do grande Nico Miranda? O meu pai, como eu tive o prazer de conviver com ele, 49 anos, minha idade que eu tinha quando ele faleceu agora em 2023. Eu tive o prazer, eu devo muito a meu pai, que me construiu enquanto pessoa dentro de um respeito, de uma linha ética, de uma linha moral. O meu pai, eu devo a meu pai. Inclusive, as minhas angústias na caminhada eleitoral, meu pai me balizava, porque ele já foi assessor de governador em Mato Grosso, já foi radialista e entrevistou muitas autoridades e personalidades importantíssimas neste país. Eu pude aprender um pouco com meu pai, não foi muito, mas eu peguei dele muitos ensinamentos que me contemplaram na minha caminhada. Evidentemente que uma parte da vida do meu pai, ele foi daquele começo do Partido dos Trabalhadores, quando ainda tinha uma certa moral, um certo respeito. De uma época para cá, ele já tinha abdicado esse pensamento, esse tipo de postura que é praticada atualmente. Daí, essa questão que às vezes, eu disse agora no começo da entrevista, que faz com que a gente amadureça muito mais, observando realmente o cenário político do qual estamos vinculados, numa ampla análise. Então, o meu pai, ele defende o respeito, defende a moral, e isso eu fui construído neste ambiente familiar. Sou eu e mais 4 irmãs, e mais 3 irmãs, que comungam da mesma situação de honra, daquele tipo assim, nossa, eu estou devendo uma continha semana que vem, eu já estou preocupado em arcar com aquele combinado. É a palavra dada, a palavra cumprida. Então, são virtudes, raras virtudes que hoje a gente quase não se vê por aí. Então, pai, muito obrigado. Onde quer que o senhor esteja, eu procurarei fazer o melhor de mim, trabalharei com foco, com muita honra, com muita sensatez, buscando soluções para os problemas trazidos até mim. Muito obrigado. Sem dúvida, ele estaria muito orgulhoso agora do senhor, dessa vitória, dessa chegada à Câmara Municipal de Jataí. E o senhor tem muita experiência aqui no município, né? Já trabalhou, além de ser advogado, o CFC também conhece muito bem o município, a cidade e o município todo, né? Na opinião do senhor, quais são as maiores carências do município hoje em dia, algo que deve ser mais trabalhado pelos vereadores e pela próxima gestão municipal? Olha, outra pergunta bastante inteligente da sua parte, Francisco, porque quando a gente trabalhou por tantos anos no CFC, transitando por tantas ruas, avenidas e vielas na nossa cidade, a gente percebe que Jataí é um pouco travada na questão mobilidade. Não falando mal nem criticando qualquer que seja o responsável, não. São desafios que a gente tem que construir uma solução. Exemplo de Rio Verde também. Ou Mineiros, com vários córregos atravessando a cidade precisou se destravar, construindo ligamentos entre bairros. Você chega hoje em determinado bairro em Jataí que às vezes você tem que rodar mais uns 2, 3, 4, 5 quarteirões para poder chegar do outro lado, né? Então eu vejo isso com certa urgência, né? Destravar a nossa mobilidade urbana, o nosso trânsito, ligando bairros, isso é muito importante. Inclusive já tem alguns lugares aí, parabéns para aqueles que estão executando essas obras de ligamento com os bairros, já deveria ter ocorrido há muitos anos, mas é necessário continuar. Ligação entre os bairros para poder desbloquear o nosso trânsito. Isso é muito importante, é alvo de muita reclamação da nossa comunidade. Além disso, tem várias outras situações que fazem parte do dia a dia de uma cidade, né? Seja uma cidade pequena, seja uma cidade gigante, são partes, né? Não só o trânsito, mas temos inúmeras outras situações que a gente tem que abraçar com muita força, sempre sendo balizado e norteado por nossa legislação. Não podemos esquecer desse detalhe, viu? Então são muitas as demandas. E no determinado momento a gente estará de portas abertas para começar a buscar as devidas soluções para cada problema apontado
para a mesa que a gente, né, assumirá daqui a alguns meses. Certo. E o senhor já citou aí o presidente do seu partido, que é o Alexandre Baldi, que é membro do governo Ronaldo Caiado, ele é o chefe da AGEAB, né? Mas a relação dele com a cúpula e com o próprio Baldi está boa, apesar dele ter apoiado o candidato do Ronaldo Caiado aqui, que foi o atual prefeito Humberto Machado, e o senhor do outro lado, mas isso não abalou nada a relação com a cúpula do partido. Nadinha. Isso aí é uma questão de maturidade. Essa maturidade política existe e eu aplaudo o Alexandre Baldi de Santana Braga, que é o nosso presidente estadual do Progressistas e também o presidente atual da AGEAB. Eu o aplaudo porque são 43 anos de idade. É um cidadão ligeiramente novo. Já foi deputado nesse federal. ambiente, já foi deputado federal, já foi ministro das cidades, inclusive é o responsável por uma outra área que eu trabalho e atuo, que é na área de trânsito. Ele é o responsável por diminuir a cobrança naquela questão de expedição do CRLV. O CRLV antes vinha em papel moeda, o documento do veículo. Ele tornou tudo isso, quando ele foi ministro das cidades, ele transformou tudo isso em digital, da mesma forma a carteira de habilitação, que é da alçada dele. Foi quando ele estava ministro das cidades. Então é um cidadão que já passou também pelo trânsito de São Paulo, cuidando de 10 milhões de veículos que circulam ali, comprou uma tuneladora gigante para fazer os túneis lá de São Paulo. Enfim, é um cidadão que, apesar da idade, tem muita maturidade e voltando à sua pergunta, eu estou aprendendo muito com Alexandre Baldi. É um cidadão que tem um futuro promissor no campo da política e somos parceiros, sim. Não o deixarei de forma alguma. Inclusive, já adiantei para ele esse final de semana passado que vou precisar dele pontualmente para resolver demandas de escrituras de nossa cidade, regularização fundiária, que é um problema de vários municípios, ou da maioria dos municípios de nosso estado, 246 municípios que têm, sim, essas demandas, e nós vamos precisar da sua porta, Alexandre. Nós vamos aparecer logo aí na AGEAB, pedindo solução para algumas demandas de Jataí. Contamos com você sempre. Tá certo. E agora, pedindo aqui uma análise política do vereador eleito Luciano Lima, ele que já está na política já há um bom tempo. Queria que o senhor fizesse uma análise sobre esse momento histórico, né? Porque foi a primeira vez que o atual prefeito, Humberto Machado, perdeu uma eleição em que ele é candidato, né? Ele já foi vice do Nelson Antônio e depois conseguiu aí ser eleito 5 vezes prefeito da nossa cidade e agora sofreu a primeira derrota. A que o senhor atribui esse momento histórico, essa derrota de Humberto Machado este ano? Olha, pelo pouco de conhecimento que a gente tem construído, mentalizado ao longo desses anos de caminhada como candidato, porque eu jamais, como eu te disse no começo, eu nunca cheguei, né, a uma vitória. 2014, 2016, 2018, 2020, 2022, 2024 agora fui eleito. Então, o conhecimento de quem já está como um político eleito, eu não tenho esse conhecimento ainda. Vou tê-lo depois do dia 1º de janeiro de 2025. Mas pela construção, pela caminhada que eu tenho percorrido durante esses anos, eu tenho percebido que é natural. Não foi uma perda por ser um mau gestor ou algo assim, não. É simplesmente porque chegou o momento de reorganizar a construção política, da mesma forma que foi o Iris Rezende, da mesma forma que foi o Marconi Perillo, outros tantos exemplos que a gente tem na política brasileira, na política goiana. Chega um momento que a democracia, ela por meio do voto, né, ela acaba que mostrando um outro caminho. E assim eu vejo o que aconteceu. Chegou o momento de fazer, né, a reposição, a oxigenação na política local, com muito respeito, aconteceu e foi à vontade popular, nada forçado, não teve nada forçado, inclusive, né? A gente tem que respeitar o Estado democrático de direito e as urnas, né? É isso aí que eu penso. Tá certo. E o senhor acredita que essa futura administração municipal, com Geneilton de Assis,
com no mínimo 5, né, vereadores do lado dele, possa enfrentar problemas como os prefeitos Fernando Henrique Pérez e Vinícius Luiz enfrentaram e tiveram, assim, problemas para exercer seus mandatos? É uma pergunta interessante, visto que nós temos outros exemplos que você acabou de citar. E por conta desses outros exemplos que você acabou de citar, a gente não pode se permitir errar. A gente não pode repetir erros que, porventura, a gente tenha visto nas últimas gestões. Então, eu acho e tenho certeza que a gestão Geneilton e Flaviani, ela vem com um preparo, inclusive, de experiências de outras gestões, inclusive também de outras caminhadas, uma vez que a Flaviani já foi candidata de outras épocas. Eu acho que vem, sim, com uma certa maturidade para poder atender às demandas da nossa cidade de Jataí. E não somente aqueles que votaram em nós. Não. Nós, eleitos, nós sabemos que eu recebi 1.990 votos com um meu, 1991. Né? Sabemos que o prefeito Geneilton e Flaviani receberam uma certa quantidade de votos. Mas nós temos consciência de que deveremos ser políticos, servidores de toda a comunidade jataiense, de todo o nosso município, seja dos assentamentos rurais, são mais de 7, seja dos 2 distritos de Estância e Naveslândia, seja da comunidade rural completa, seja dos mais de 120 bairros existentes dentro da nossa cidade. Nós não podemos levar para o campo da efetividade dos nossos trabalhos depois de eleito, rixas, não. Nós temos que brigar, temos para solucionar problemas. É o único tipo de briga que eu topo. Eu topo, vamos juntar nós para demandar, para solucionar uma briga, que seja uma briga saudável, para trazer uma solução para determinado bairro de Jataí ou para a cidade como um todo, estou dentro. É assim que eu também penso, Francisco. Tá certo. E o senhor é a favor de aumentar o número de vereadores? Porque a Constituição Federal garante a cidades do tamanho de Jataí até 17 vereadores. E nós temos 10 no momento. O senhor é a favor de aumentar esse número de cadeiras? Eu como legalista que sou, como estudioso do direito, graduei no CESUT em 99 para 2000, com uma turma abençoada, amigos meus que estão nativos aí, sendo juízes, sendo promotores, sendo delegados. Eu fiquei muito feliz de ter graduado no CESUT em Direito e de lá para cá, 2001, para cá a gente só estuda. Estuda. Então, como legalista que eu sou, eu não vejo até, não é esse nome, aumentar, não. É porque todo mundo está falando aumentar. Eu defendo que a Constituição Federal, que é a carta magna de nosso país, que é chamada de Constituição Cidadã, porque ali está previsto uma série de direitos do ser humano, direitos do nosso ser humano, seja ele mulher, homem, enfim, crianças, adolescentes, idosos. Então ali, esse livro que demandou tempos e tempos, anos para ser construído, né, a duras penas, a suor e sangue, nós temos que honrar a Constituição Federal. Então, se a Constituição Federal foi construída estabelecendo dados, estabelecendo números para que seja representantes do povo, eu vejo que nós não podemos sair de uma linha de defesa da comunidade. Não estou dizendo que deve ser o teto. Não precisa talvez ser o teto, mas eu defendo o que a Constituição prevê. Por quê? Porque ela foi feita dentro de um estudo técnico-jurídico que pudesse, sim. Onde que representa o povo? A Câmara. Não é a Prefeitura? Não. O Executivo não representa o povo. A voz do povo está no Parlamento Municipal, que é a Câmara Municipal de Vereadores. Então, se nós temos 10 vereadores em Jataí para representar mais de 100 mil vozes, mais de 100 mil pessoas, eu acho que está aquém do que a Constituição Federal prevê como um mínimo possível de vozes para defender os clamores do nosso povo. Então eu vejo dessa forma, da mesma forma que, vamos aqui parafrasear aqui outro exemplo, vamos supor aqui, vamos falar aqui do TJD esportivo. Temos o Tribunal Esportivo,
que lá está previsto, time de futebol, tantos jogadores preenchem cada time. Não, nós não vamos querer esses aí, não. Vocês jogam com o número de jogadores e nós vamos jogar só com 8. Vai ser desvantagem para nosso time. Então eu vejo hoje Jataí como uma cidade em desvantagem, seja para buscar junto aos deputados estaduais, seja para buscar junto aos deputados federais, seja para buscar junto aos ministros do governo federal. Eu vejo que a Constituição, nós temos que defendê-la, sim, porque é uma Constituição cidadã, e para ser realmente, de fato e de direito, uma Constituição cidadã, nós não podemos sair fora dela, com as atribuições dos vereadores que estão sugeridos ali. É assim que eu penso também. Correto. E para terminar essa nossa conversa, só perguntar para o senhor sobre o seu posicionamento em relação à eleição da mesa diretora, que também vai ocorrer no dia 1º de janeiro de 2025. O senhor é candidato a algum cargo à mesa diretora? Como é que o senhor se posiciona a respeito? Obrigado pela pergunta. Essa pergunta também é de suma importância. Com relação à eleição da mesa diretora, eu não estive ainda dentro de reuniões que comungam com essas construções ainda, por enquanto. As eleições foram dia 6 de outubro e logo no dia 7 a gente começou a atualizar algumas ações judiciais que eu deixei de lado na caminhada política, e os clientes são nosso maior bem, nossos clientes de escritório, uma vez que sou advogado e tudo mais, então a atenção toda voltada para os clientes nesse momento. Mas eu estou observando que também aqui na disputa da mesa diretora faz parte da democracia, isso é natural, e a gente respeita. Evidentemente que você citou 5 nomes aqui que são ladeados com o prefeito eleito e 5 nomes que estavam com o prefeito atual, que estão com o prefeito atual. Então nós respeitamos bastante, eu sei que existe maturidade suficiente imperando nas mentes de cada vereador, de cada vereadora, são sábios para escolherem o que for melhor para a comunidade, porque também é bom esclarecer ao nosso telespectador, ao nosso enfim... Internauta. O internauta que está nos acompanhando, obrigado, Francisco, que a mesa diretora é uma mesa de solução, é uma mesa que é responsável por gerir os trabalhos da casa, né? Com seu presidente, com seu secretário e demais membros. Então eu quero crer que no mais tardar eu vou sim fazer parte de uma discussão dessa, uma discussão sadia, para a gente verificar qual é o melhor caminho que vamos construir para a eleição da mesa diretora da Câmara Municipal de Jataí. E isso nós vamos fazer com muita atenção, com muito foco, com muita sabedoria. O que for melhor, nós vamos abraçar sim. Tá certo. Quero agradecer, então, aqui a entrevista do vereador eleito Luciano Lima, do Progressistas, que vai exercer esse mandato a partir de 1º de janeiro de 2025. Muito obrigado, vereador. E fica à vontade para suas considerações finais. Talvez tenha alguma coisa que a gente deixou de perguntar e o senhor queira mencionar. Fique à vontade. Olha, Francisco Cabral, eu quero agradecer a você pela oportunidade, quero agradecer a toda a técnica aqui, né, dos estúdios que está nos gravando nesse momento, e dizer à comunidade jataiense a minha gratidão por ter recebido 1.990 votos e um com o meu, por confiar na nossa caminhada, que foi uma caminhada muito respeitosa, muito humilde, mas sempre com muito entusiasmo, muita verdade. Então, muito obrigado, sociedade jataiense. Contem comigo dentro das minhas limitações físicas, limitações mentais, limitações, inclusive, da nossa legislação. Contem comigo para resolver problemas da sociedade, sempre lembrando das principais funções do vereador, né? Então, estaremos à disposição a partir de 1º de janeiro. Tentarei ser um advogado de Jataí aqui na Câmara Municipal. Sou um advogado de profissão no escritório. Não fecharei escritório hora nenhuma, porque a nossa função é fundamental também, e vamos conciliando aos poucos, no sentido de trazer coisas boas para Jataí, agregar valor também com o nosso prefeito eleito, Geneilton Flaviani, e buscar o que for necessário buscar, seja junto ao governo do Estado, junto aos secretários de Estado, junto aos ministros, junto ao governo, enfim, contem conosco sempre, estaremos à disposição. Muito obrigado, viu, Francisco? Nós que agradecemos. Obrigado ao vereador Luciano Lima. Esta foi
mais uma entrevista da série com os vereadores eleitos para a próxima legislatura 2025-2028. Até a próxima!